Corinthians está prestes a fechar com grande estrela do futebol argentino para reforçar seu meio-campo. O clube paulista está disposto a investir forte para garantir a contratação de um talentoso ex-jogador de um dos maiores clubes brasileiros. A chegada desse reforço pode ser o que o Timão precisa. Confira. O Corinthians venceu o derby pela primeira vez no Allianz Parque após troca para gramado sintético. O Corinthians derrotou o Verdão por 1-0 no Allianz Parque. O Corinthians venceu o Palmeiras na final do Paulistão. O Corinthians derrotou o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, no primeiro jogo da final do estadual. O único gol da partida foi marcado por Yuri Alberto com assistência de Memphis Depay. Com isso, o Timão teve diversos motivos para comemorar a vitória sobre o Verdão, já que é a primeira vez que o Alvinegro Paulista levou a melhor na casa do rival após a implementação do gramado sintético. A grama sintética do Allianz Parque gerou muita polêmica. O Allianz Parque trocou de grama natural para o sintético em fevereiro de 2020. Desde então, o Corinthians amargava um retrospecto ruim. 7 partidas, com 4 derrotas e 3 empates. Com a vitória de domingo, 16. O Timão encerrou o jejum. Antes da mudança, o Coringão tinha mais triunfos que o Palmeiras em seu domínio. Em 7 jogos, foram 4 vitórias contra 2 do Alviverde, além de um empate. Uma delas foi em 2018, quando em pleno Allianz Parque, após disputa de pênaltis, o Corinthians se consagrou campeão do Campeonato Paulista. O gramado sintético gerou polêmica há algumas semanas, sem mencionar o Allianz Parque. Atletas do Corinthians e outros jogadores do futebol nacional protestaram contra a grama artificial. Corinthians em busca do 31º título paulista. No sábado, 15, o Atlético Mineiro se consagrou campeão estadual de 2025. Já no último domingo, 16, o Flamengo e o Internacional também tiveram a mesma honra. Mesmo com o fim do Campeonato Carioca, Gaúcho e Mineiro, a disputa no estadual de São Paulo continua. E a grande final já tem data marcada para acontecer. O jogo de volta, válido pela final decisiva do Paulistão, está marcado para o dia 27 de março, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians chega com um gol de vantagem para enfrentar o Palmeiras em casa. Rodrigo Garro ficou insatisfeito por não jogar a final do Paulistão, mas não quer sair do Corinthians. O meia foi poupado no primeiro derby contra o Palmeiras. Final do Campeonato Paulista com derby agita bastidores do Timão. O meia Rodrigo Garro foi poupado e não jogou essa partida. Isso teria acontecido em função de que Ramon Dias e sua comissão entenderam que o jogador poderia ter uma situação complicada e ser um problema. Porém, ainda sobre o meia Hermano, nos últimos dias, ganharam força informações de que ele estaria querendo deixar o Alvinegro do Parque São Jorge. Essa situação passaria por um clima chato por ter perdido a camisa 10 para Memphis Depay. Porém, de acordo com informações apuradas pelo jornalista Samir Carvalho, Garro não estaria interessado em deixar o Timão, mas ele realmente estaria insatisfeito com o ocorrido do fim de semana. Samir Carvalho revelou que nos bastidores a informação que se tem é que o camisa 8 não teria ficado satisfeito com o fato de não ter jogado o clássico. Mas a informação sobre o desejo de saída não foi confirmada pelo colega. Garro recebeu proposta do Zenit da Rússia. Um fato é que na última janela de transferências, o meia Rodrigo Garro foi um dos nomes do futebol brasileiro que foram procurados pelo Zenit da Rússia. A equipe paulista recusou a alta proposta russa e ele seguiu no Parque São Jorge. Augusto Melo rejeitou uma proposta de 186 milhões de reais por titular do Corinthians. O Timão vive a expectativa de conquistar o estadual, mas vem realizando o planejamento visando o brasileiro. Decisão tomada nos bastidores. Desta forma, existe uma preocupação maior do elenco para conseguir garantir o primeiro título na temporada. Um dos principais jogadores do elenco, Yuri Alberto, retornou ao futebol nacional por intermédio de André Curi, que afirmou que o Timão teve custo zero na negociação. Mas o que acabou surpreendendo foi que, em meio à crise financeira que vem passando a equipe paulista, ficou próximo de lucrar um valor milionário com a venda do atacante. Entretanto, Augusto Melo optou por recuar na negociação. Oferta de milhões. Abre aspas. O Yuri Alberto veio jogar no Corinthians de graça. O Corinthians gastou R$0. Eu já trouxe proposta de 30 milhões de euros, 186 milhões de reais. Só com essa proposta ele já me pagava e ainda ganhava dinheiro, revelou André Curi, de acordo com o portal GE. Abre aspas. Ele gosta muito do clube. A gente obviamente já teve várias ofertas para retornar na Europa, que ele também é um caso que foi com 19 anos pro Zenit da Rússia. E aí quando teve a guerra ele optou voltar.
Abre aspas. A gente trabalhou para isso. Voltamos para o Brasil. Ele tá na terceira temporada aqui. Está a 6 gols de ser o artilheiro do século do Corinthians. Tem 23 anos. É o maior artilheiro sub-23 do mundo de todas as ligas e obviamente sempre tem proposta, completou o empresário. O Corinthians está em busca de um grande reforço para o meio-campo e está de olho em um nome muito familiar para o futebol brasileiro, Matias Aracho. O jogador, que fez história no Atlético Mineiro e atualmente defende o Racing, da Argentina, pode ser a peça que falta para dar ao Timão o equilíbrio necessário em uma temporada cheia de desafios. Apesar de não haver nada oficial, fontes de bastidores indicam que o clube paulista já iniciou as conversas e estaria disposto a investir cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de reais, para trazer o talentoso meio-campista para o futebol brasileiro. Zaracho, de 25 anos, é amplamente reconhecido pela sua passagem vitoriosa no Atlético Mineiro. Desde que chegou ao Galo, em 2020, o argentino conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Tetracampeonato Mineiro. Com 191 jogos, 23 gols e 13 assistências, ele se consolidou como um dos principais jogadores do time. Sua saída no final de 2024 abriu a porta para novas possibilidades, e o Corinthians vislumbra a chance de contar com seu futebol criativo e sua liderança no meio-campo. Além do histórico de sucesso no Galo, Zaracho também tem uma conexão especial com o Racing, onde começou sua carreira e se destacou entre 2017 e 2020. Durante sua passagem pelo clube argentino, conquistou o Campeonato Argentino e o Troféu de Campeões, deixando claro seu potencial e capacidade de se destacar em grandes competições. Essa experiência internacional e sua versatilidade seriam valiosas para o Corinthians, que precisa de um jogador com qualidade para enfrentar desafios decisivos como a Libertadores e o Campeonato Paulista. O interesse do Timão em Zaracho também pode ser visto como uma estratégia para fortalecer a equipe para os próximos anos. Com a chegada de um jogador de sua estatura, o Corinthians ganharia mais dinamismo e poder de fogo no meio-campo, algo essencial para competir de igual para igual com os principais times do continente. No entanto, a negociação ainda está em andamento, e existem questões financeiras e a possível preferência do jogador por outras ofertas no mercado, o que pode complicar a concretização do negócio. Apesar desses obstáculos, a torcida do Corinthians está empolgada com a possibilidade de ver Zaracho vestindo a camisa alvinegra. O argentino tem o perfil de jogador que pode fazer a diferença em grandes partidas e ajudar o clube a alcançar voos mais altos em 2025. Sua chegada ao Timão seria um grande reforço para um elenco que busca se reestruturar e voltar a brigar por títulos. Por enquanto, todos aguardam ansiosamente os próximos capítulos dessa negociação, torcendo para que Zaracho seja o nome que faltava para colocar o Corinthians novamente no topo. Zaracho teve passagem de destaque no Atlético Mineiro e sua adaptação ao estilo de jogo no Brasil foi mais do que bem-sucedida. Esse fator pode facilitar a transição para o Timão, já que ele tem pleno conhecimento das exigências e da pressão de atuar em um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional. E aí, fiel torcedor, você acha que o Matias Aracho é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.